iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grandourados, sempre trazendo temas importantes, né, para a sua saúde, da sua família. E novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Castelon. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Estou sempre te agradecendo porque eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu vejo que você tem uma agenda hiperlotada. Então tem dias que eu chego aqui e vejo que a clínica está cheia de gente e mesmo assim, com todo esse seu trabalho e essa correria, você sempre reserva um tempo para a gente trazer para a população temas tão importantes. Então, muito obrigada mais uma vez. É um prazer. O que nós vamos falar hoje é sobre mutismo seletivo. Você sabe o que significa isso? Eu também não sei, já vou te adiantando, mas eu conversei um pouquinho com a doutora antes para me inteirar um pouco do assunto. Mutismo seletivo normalmente acontece em crianças, né? E isso até me remeteu, doutora, a uma situação. Eu estou sempre contando os casos aqui de família, de conhecidos. Uma criança que sempre quando acontece alguma coisa que ela não gostou, ela fica muda. Passa a manhã inteira muda. Uhum. Mas antes de você falar sobre o caso dessa criança, explica pra gente o que é mutismo seletivo. Então, o mutismo seletivo, ele é um transtorno típico da criança, embora possa existir também no adulto, mas muito mais raramente. E ele consiste naquela situação da criança que tem um desenvolvimento linguístico adequado, ou pelo menos suficiente para que ela possa conversar com todo mundo, mas que em várias situações ela simplesmente não fala. Né? Geralmente são crianças assim, a situação típica é aquela criança que conversa dentro de casa, conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com os irmãos, mas na escola ela não fala nada, quando vai para a casa da avó ela não fala nada, nos vizinhos ela também não fala nada. Então eu já tive várias crianças com esse comportamento, então quando chega na consulta ela cochicha para a mãe o que a mãe tem que falar para mim, porque ela mesma não fala nada para mim e nem olha no meu rosto, né? O mutismo seletivo, ele não é tão comum assim, né? É menos de 1% das crianças. E antigamente ele era visto como uma forma de transtorno de oposição, que é um pouco isso que você falou, a criança que ficou emburrada porque alguma coisa deu errado, ele ficou quieto. Então isso daí não é o mutismo seletivo como a gente entende hoje. Então assim, antigamente as pessoas achavam que a criança que ficava quieta na escola, por exemplo, que não conversava na escola, era porque ela meio que não vou falar, né? Ela era um comportamento de rebeldia, né? Um comportamento de sabotagem. Hoje a gente entende que não, que é uma forma extrema de fobia social. Por quê? Porque o mutismo seletivo acontece muito em famílias onde há fobia social. E as crianças que têm mutismo seletivo frequentemente têm outros transtornos de ansiedade, não só a fobia social, como também a ansiedade de separação, a ansiedade generalizada. Então a gente entende hoje que esse calar-se em diversas situações sociais, ele tem muito mais a ver com a ansiedade do que com um comportamento de birra ou de sabotagem ou de oposição, não é? Eu acho que é importante falar também assim, embora na definição o mutismo seletivo, ele para você definir, tem que ser uma criança que tem sim capacidade para falar, então ele não fala em determinadas situações, por isso que é chamado de seletivo, mas apesar disso, 50% das crianças têm transtorno de linguagem, então pode ser que seja aquela criança que fala errado, e aí riram dela, ou não entendem direito o que ela fala, e aí ela acaba desenvolvendo mutismo seletivo. Então existe essa situação também, né? Outra coisa interessante é que, então assim, eu estou falando isso porque é importante então tratar transtorno de linguagem em criança. Não pode deixar a criança falando errado e que está tudo bem. A gente tem que tratar porque o transtorno de linguagem ele pode propiciar o desenvolvimento desse outro transtorno que é o mutismo seletivo, que é muito mais complexo e muito mais difícil de tratar, porque como é que você vai fazer com que a criança comece a falar em situações sociais? Então é importante reconhecer que o filho não está pronunciando adequadamente as palavras ou não entende tão bem e fazer uma avaliação com o otorrinolaringologista, com o fonoaudiólogo e tratar isso inclusive para prevenir problemas de ansiedade social, de ter vergonha de ficar em público e até um caso extremo que seria o mutismo. Outra coisa é que o mutismo esse mutismo seletivo é mais comum
em situações de bilinguismo, quer dizer, crianças que convivem com duas línguas, então o pai fala português, a mãe fala japonês, então essas situações propiciam um pouco o bilinguismo, principalmente nos casos de imigração. Então, por exemplo, eu vou contar uma história que eu não vivi, mas que eu li de um livro e que me marcou, isso eu li há muito tempo. Mas era uma criança que morava em Paris, eu acho, em alguma cidade da França, provavelmente Paris, e era uma criança de origem árabe. E na escola ela não falava absolutamente nada, apesar de saber francês, sim, ela sabia francês. E na investigação, o assistente social, a psicóloga da escola, por que essa menina não fala, embora ela saiba francês perfeitamente, porque nasceu aqui, eles acabaram visitando a casa da menina. E a casa era um apartamento no subúrbio, né, lá tal andar ali, aquele apartamentinho, mas quando abriram a porta, eles entraram como que numa tenda do deserto. Então todo o ambiente de comer no chão, das almofadas, dos tapetes, da mãe toda com lenços, então era um outro mundo. E a interpretação que eles tiveram era como se a criança estivesse sentindo que ela precisava se manter fiel àqueles valores e que não deveria se corromper lá fora, né, com os valores ocidentais de Paris. Então ela se calava como uma forma de se proteger. Então eu falei de ansiedade, de fobia social, mas também pode ter outros motivos. Na realidade, o mutismo seletivo é um comportamento que precisa ser investigado. Por que essa criança não está falando em outros ambientes? Então, os estudos hoje associam muito com a ansiedade. Antigamente associava-se a esse comportamento de oposição, mas fato é que é um comportamento que pode ter as mais diferentes causas e que precisa ser investigado. Doutora, e o que causa esse mutismo seletivo? Então, a gente sabe que ele acontece mais em famílias que têm fobia social, a gente sabe que ele está associado, 50% das crianças têm transtorno de linguagem, mais de 80% das crianças são muito tímidas, não é? São muito ansiosas também, então tem ansiedade generalizada, então tá muito ligado a essa coisa do medo, né? Ansiedade é medo de que riam de mim, medo de ser exposto, medo de não acertar, medo de ser chamado a atenção, não é? Então tem muito a ver com o medo, em primeiro lugar, mas também tem a ver, como eu falei, transtorno de linguagem, imigração, bilinguismo, né? A gente então imagina assim, que existe, existe, é muito comum em família, que tem mutismo seletivo. Inclusive até um pai aqui, estavam os dois irmãozinhos, os dois não falavam. Não são casos extremos, eles respondiam alguma coisinha assim para mim, mas aquela baixando a cabeça, tudo muito lacônico, muito pouca conversa. Inclusive a gata tinha dado cria, tinha um gatinho aqui no instituto, até dei de presente para eles o gatinho. E aí que eu fiquei reparando, porque a menina que eu estava tratando, a menina estava sendo minha paciente, mas o menino não. Mas aí quando eu vi os dois juntos tirando a foto com o gato, falei, os dois são iguais, porque os dois com aquela vergonha, com aquele jeitinho ali e tal, e não conversa, não fala nada pra mim, não olha pra minha cara e tal. E aí o pai, enfim, na entrevista o pai contando que ele também era assim, que ele teve mutismo seletivo, não conversava. Então tem muito esse componente familiar genético, mas pode ser que haja coisas, né, como eu falei, eventos, né, que é o que eu acabei de falar, imigração, bilinguismo, a criança que já fala errado e começa a ficar com vergonha. Então o que a gente tem que tomar cuidado é para não sedimentar esse comportamento. Por exemplo, a criança ficou quieta. Aí todo mundo já começa, não, ele é quieto mesmo, e ele não fala, o gato comeu a língua, e ele não sabe falar, a criança, isso daí vai piorando a situação, e aí você vai sedimentando, engessando ainda mais esse comportamento. E aí fica pior ainda, né, doutora? Sim. E como lidar com uma criança com esse... Aí eu acho que assim, a gente sabe que é genético, que é familiar, que na maioria das vezes remite, em algum momento a pessoa começa a falar, mas eu acho que muita gente já viu aqueles adolescentes ou aquelas pessoas que não falam nada, né, que são extremamente caladas, que não falam absolutamente nada, né? Então, com esse programa, acho que já fica então claro que são pessoas extremamente tímidas e que a gente tem que respeitar isso e tentar estimular. Então, aí, respondendo a sua pergunta, primeira coisa, não rir da criança, não colocar no ridículo e também não forçar a falar. Tipo, se você não falar, eu não vou te dar. Se você não falar, então você não sei o quê. Não, vem aqui no grupo que você vai ter que falar assim. Nunca fazer isso, tá? Não quer falar, não fala, sinta-se à vontade. Aí, aquela regra, por exemplo, do amigo auxiliar, que eu sempre falo. Então, por exemplo, se tiver uma criança que tem uma criança sociável, uma criança equilibrada, uma criança
que sabe lidar com as outras, né? Que a gente fala que tem empatia. Então, eu colocar essa criança para ser amiguinho dela. E aí, com essa criança, ela vai se soltando, essa criança vai servir meio que de bengala, de apoio. Com essa criança, ela acaba falando. Então, por quê? Porque através dessa criança, ela começa a se sentir um pouco mais à vontade, um pouco mais confortável no ambiente escolar, por exemplo, né? Então, o amigo auxiliar, não obrigar a criança a falar, conversar você com ela. Então, por exemplo, a criança ficou quieta, mas você continua conversando com ela como se estivesse tudo bem. Criar pequenos grupos, né? Então, por exemplo, ele não vou expor a criança para falar, venha ler aqui em voz alta, fazer não sei o quê, venha fazer não sei o quê. Eu não vou tentar criar situações mais difíceis de confrontação, não, vai ter que enfrentar. Eu vou colocando os desafios de uma forma muito gradual, respeitando aquela ansiedade que está associada a muito sofrimento, não é frescura, né? O que você está falando, doutora, até na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, a gente percebia que tinha muitas pessoas com dificuldade de falar. Sim. Mas muito mesmo, né? Sim. Até no começo eu também tinha uma certa dificuldade. E eu fiz faculdade de jornalismo, então jornalista tem que falar. Jornalistas, né? Tem que falar. Mas eu lembro assim que no primeiro ano, fazer seminários lá, expor, né, trabalhos, era uma dificuldade para todo mundo, mas com o passar do tempo, as pessoas foram se conhecendo e foram se libertando disso, né? Então, aí você imagina que já é uma pessoa que escolheu o jornalismo, então teoricamente seriam pessoas mais extrovertidas, mais comunicativas, que gostam de interagir, de conversar, de escrever, de ler. E nesse grupo seleto, vamos dizer assim, você encontrou pessoas com essa fobia social, com essa ansiedade social. Eu nem vou colocar o diagnóstico fobia social, não, mas são pessoas que tinham uma certa inibição em falar em público. Agora, você imagina uma criança de 4, 5 anos, né, que já vem de uma família onde as pessoas são quietas, onde as pessoas são tímidas, porque quando a gente fala de componente genético, porque é mais comum em famílias que têm esse transtorno, existe um aspecto que é genético, mas existe o aspecto do aprendizado também. Verdade. Porque assim, eu aprendo com os meus pais, meu pai é super tímido, né? Eu meio que copio um pouco aquilo dele, eu transmito para o meu filho essa inibição, esse medo. Olha, não vai falando tudo que você pensa, olha, fica, né? A criança aprende muito por imitação também, imitação de comportamento. Então, a gente estava falando da questão da escola, né? De você falar da sua faculdade, dessa inibição. Então, você me perguntou do tratamento. Não forçar, não rir da criança, não expor em situações muito, muito pesadas, conversar com a criança normalmente, aceitar que ela quer ficar quieta, tentar criar pequenos grupos e talvez permitir à criança outras formas de expressão, como, por exemplo, através do desenho, através do canto, através da dança, né? Permitir que a criança mostre para a classe, por exemplo, outros talentos que ela tenha. Ele montou uma maquete, ele fez um quadro, uma pintura, ele sabe tocar determinado instrumento, ou ele criou alguma coisa que ele tenha feito para as pessoas falarem, olha, ele não é o bobo da classe porque ele não fala, não, ele tem coisas aqui que ele sabe fazer. E a criança, a partir do momento que ele percebe que ele é elogiado, que aquilo que ele fez é reconhecido, ela tem uma outra autoconfiança, uma outra visão de si mesma, e isso também pode indiretamente propiciar a fala, né? Tá certo. O meu diretor já sinalizou que a gente vai para um rápido intervalo, doutora, e na volta eu quero falar um pouco, fugindo um pouquinho aqui da pauta do programa, sobre a timidez, né? Queria que você desse uma pincelada sobre isso. Tá. E aquelas pessoas que têm dificuldade de conversar, são gagas, digamos assim. Tá. Mas que elas conseguem superar esse problema de gagueira e conseguem se sobressair. Eu lembrei de um caso aqui que eu vou contar quando a gente voltar do intervalo. Então tá. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, conversando com a doutora Elizabeth Castelon.
O tema de hoje é mutismo seletivo. E agora eu quero ouvir da doutora, e eu creio que você também é de casa, a gente falou no bloco anterior sobre pessoas tímidas, né? Que ficam diante de situações que elas precisam expor as suas ideias, seminários, falar em público, e muitas pessoas têm essa dificuldade, né, doutora? Como que uma pessoa tímida pode vencer essa situação? Então, a timidez, que no seu caso extremo é o que a gente chama de fobia social ou ansiedade social, que pode fazer com que a pessoa, por exemplo, até mesmo não saia de casa. Eu lembro de uma amiga que cortou o cabelo e saiu de cabeça baixa, de vergonha, né? Menina, mocinha, vergonha porque tinha cortado o cabelo e quase foi atropelada, estava com a cabeça baixa. Lembro de vários pacientes com a história de que não saía de casa, só saía de casa, por exemplo, 5, 6 horas da manhã, porque sabia que os vizinhos ainda não iriam estar na frente da casa para não ter que cumprimentar, ou gente até que não vai à escola, ou gente que perde o emprego porque não foi na entrevista entrevista para conseguir emprego, ou no emprego não consegue se sobressair porque não consegue falar, não é? Que é a timidez excessiva, que, como eu falei, que no caso extremo culmina nesse, quer dizer, existe um diagnóstico para isso, um nome para isso, que é o transtorno de ansiedade social. Por trás dessa timidez, geralmente existem fantasias e existem, às vezes, más experiências, e existe a visão que você tem de você. Então, as fantasias são, muitas vezes, fantasias exageradas, de que vão rir de mim, de que eu não vou saber, aí vão me fazer uma pergunta, e como que aquilo vai ser se eu não souber responder, e se tal pessoa acabar comigo, né? Tem, por exemplo, a banca de mestrado, banca de doutorado, de qualificação, sempre é uma coisa típica, né? As pessoas se sentam lá, e aí eu quero mostrar o meu papel de doutor, de não sei o quê, e acaba com o coitado ali que está defendendo a tese dele. Então, mas muitas vezes isso são fantasias, às vezes fantasias exageradas, por exemplo, vão rir do meu cabelo, ou vão rir da cor do meu biquíni, ou vão ficar me olhando. Então assim, a pessoa precisaria de alguém que lhe ajudasse, alguns podem conseguir até fazer isso sozinho, a entender que algumas dessas fantasias são exageradas e que outras podem ser situações prováveis que podem realmente acontecer, mas que são situações enfrentáveis, são situações superáveis, que eu vou lidar com isso, eu vou saber responder, eu vou saber qual que é o perigo que isso tem, qual que é o perigo real que isso representa para mim. Às vezes eu preparo pacientes aqui que vão para mestrado, que vão defender, eu falo, olha, a pessoa lá está fazendo o papel dela, ela vai encontrar 1000 defeitos naquilo que você fez, você anota, você dê toda a atenção, você faz o seu papel, mas isso não vai ter grandes consequências para a sua tese. Sua tese já foi aprovada, já foi aceita, você é a pessoa que mais está entendendo disso, porque você passou os últimos 2, 3 anos só fazendo isso, não é? Não se preocupe tanto assim, não é? O risco, o perigo não é tão grande quanto parece. Bem, então, trabalhar as fantasias. A segunda coisa são experiências. Às vezes eu posso ter tido experiências terríveis na escola, de ser chamado a atenção, de ter sido ridicularizado. Então, experiência de infância é um negócio que marca muito e que machuca muito. Quando a gente lembra, né, daquela experiência de quando você tinha 4 anos, 5 anos, e que você não soube se defender, você é frágil de criança, né? Você não soube se defender e aquilo marcou e pode ter. Então, às vezes vai ter que trabalhar esses traumas de infância. E trabalhar muito a visão que você tem de você. Às vezes a gente tem uma visão muito negativa da gente, muito crítica. Não, eu sou muito gorda, minha voz é muito feia, minha postura, não, a minha incapacidade de conhecimento, ou eu não consegui me organizar. A gente se autodeprecia muito. Então, a ajuda, eu posso, às vezes, como eu disse, sozinha conseguir trabalhar com esses meus pensamentos, com essas minhas convicções e ir superando, como muita gente consegue, mas pode ser que eu precise da ajuda de um psicólogo mesmo, e pode ser que eu precise até de uma medicação. A medicação, a vantagem é assim, porque aí eu tomo o remédio e eu vejo que eu consegui superar aquela situação, que eu consegui falar em público, isso acaba tendo um efeito terapêutico também, de eu aprender que eu consigo superar. Então, na primeira vez eu tomei um remédio, na segunda, na terceira, na quarta vez eu já consigo ir sozinha, sem tomar medicação, porque as experiências positivas que eu fui acumulando fizeram com que eu perdesse esse medo, né? Aí a gente precisa ver também se a timidez não está associada a alguma outra coisa. Eu posso estar tímida, mas eu também estou deprimida, né? Então, às vezes, a gente tem que tratar outras coisas que possam estar acompanhando essa suposta timidez. Tá certo, doutora. E o outro caso que eu tinha dito é sobre uma pessoa assim que era aparentemente tímida, mas pelo fato dela ser gaga, ter gaguez, né?
Acho que é isso. Gagueira. Gagueira, eu falei errado, né? Você tem a gagueira fisiológica, eu lembro que a minha irmã era gaga, com 3 aninhos, parece que até os 3, 4 anos você ainda considera a gagueira como fisiológica. Ou seja, é a criança que está aprendendo a falar e ela é um pouco gaga mesmo. Mas se ficarem rindo muito dela, ou imitando, ou dando bronca, isso pode piorar a gagueira e pode até gerar o que a gente está conversando, que é o mutismo seletivo, ou não precisa ser o caso extremo do mutismo seletivo, é uma coisa extrema, é aquela criança que não fala mesmo em outras situações, mas pode gerar essa inibição comportamental de não querer falar em determinadas situações, ou de não querer ir à frente da lousa, não é? Então a gagueira, ela é fisiológica até mais ou menos 3, 4 anos, ela pode aparecer em muitas crianças, ela faz parte de um processo normal de aquisição de linguagem, e que os pais devem fazer é meio que ignorar, respeitar, não comentar, não imitar e não rir, e pedir para as outras pessoas também que não façam isso. Ela remite espontaneamente. Mas tem tratamentos também, gagueira, agora, né, tem aquelas pessoas, por exemplo, eu ouvi dizer que o Nelson Gonçalves, aquele antigo cantor, que ele era gago, não é? E que o Silvio Santos é gago. Isso não tenho certeza dessa informação, mas parece que é assim. E a gagueira, ela tem a ver com o meu, do ponto de vista neurológico, é o comando que eu dou, porque eu tenho que passar um comando, o meu cérebro tem que passar um comando para outras partes, para núcleos, que vão para neurônios, que vão inervar toda essa musculatura aqui de uma forma coordenada, para que eu pronuncie as palavras de forma coordenada. E é como se esse programa motor, em alguns momentos, ele enroscasse, ele não conseguisse fluir, né? Aquele antigo disco de vinil que enroscava. Isso. E você consegue circunscrever isso, por exemplo, através do canto, né? Então, por isso essa coisa do Nelson Gonçalves, que o gago, geralmente, ele canta muito bem. Isso, porque aí ele vai seguir o ritmo, e aquele ritmo, ele é como se o comando motor não fica perdido, tendo que ser autônomo. O comando motor, ele vai ser guiado pelo fluxo daquele ritmo. Então, tem muitas terapias que envolvem essa coisa do canto, e outras terapias que envolvem também evitar determinadas palavras. Então, que algumas palavras desencadeiam esse defeito de não conseguir dar o comando de forma fluida, o comando motor, para que saia a fala de forma fluida. Então, eu sei que algumas terapias incluem essa coisa do ritmo da música, algumas terapias incluem evitar determinadas palavras, né? Mas isso não também, isso é uma área bem específica do fonoaudiólogo. Isso, não é uma área do neurologista, é uma área bem específica do fonoaudiólogo mesmo, né? Certo. Que vai ter que fazer um diagnóstico bem individualizado, quais são as palavras, como que é essa forma de gagueira e tal. Mas a gente sabe que a gagueira piora em situações de ansiedade, isso daí a gente sabe também, né? Então, talvez entre aí o psiquiatra, no sentido de tratar a ansiedade, talvez o psicólogo, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, mas isso o fono vai fazer também. Técnicas de respiração, de relaxamento, falar pausadamente, e aí ele vai descobrir a que método o paciente responde melhor, né? Essa questão do ritmo, a questão de evitar palavras e tal. E o caso dessa pessoa que era gago, ele entrou na faculdade de engenharia ambiental, muito assim inteligente, com cálculos, tudo, né? Mas ele tinha essa gagueira e ele se sentia mal com isso, né? Até que um grupinho, para ajudá-lo, os amigos lá da faculdade, falaram, vamos começar a cantar, tal, né? Que legal. Assim, eles nem sabiam que o canto ia ajudá-lo, ia ser terapêutico. Foi intuitivo. Foi intuitivo. Aí eles começaram a formar o grupinho, toda sexta-feira depois da faculdade, né? Eles se reuniam e começavam a cantar, e começaram a perceber que a gagueira já não atrapalhava mais ele cantar. E aí ele se empolgou tanto que começou a cantar, e ele faz faculdade na UEMS. E todo ano a UEMS faz festival de música. E o grupo dele sempre ganha, já esse ano passado já foi o segundo ano consecutivo que ganhou o primeiro lugar. Porque essa pessoa gaga, além de ela cantar muito bem, ela escreve as músicas, né? As letras. E ela fez, agora no ano passado, ela fez uma letra com base na vida de Manuel de Barros. Nossa! E fez uma música voltada totalmente... Ele acabou descobrindo um talento B, né? Tem o lado engenheiro e o lado aí compositor, cantor.
E aí compôs uma música com base na vida do Manuel de Barros e assim, ganhou o primeiro lugar. Já é o segundo ano que eles ganham o festival. E ele é o cantor, ele é uma banda, né? E ele é o cantor oficial. Cantor da banda. E justamente o que tem a gagueira. Sim. E é o que você falou, na hora que a pessoa está cantando, nem parece que ela tem gagueira, né? Sim, porque é um outro comando motor do cérebro. Tá certo. E fica aí a dica então, né, para quem tem esse transtorno também de... Poderia ser dito assim, transtorno da gagueira? Pode, é um transtorno, sim, é um transtorno, né? Depois de um certo período de vida, que é a gagueira fisiológica que eu falei, a partir de uma certa idade, uma criança com 5 anos que ainda está gaguejando, a gente já começa a considerar que é um problema para ela. Tá certo. Doutora, então vamos retomando aqui ao nosso assunto, mutismo seletivo. Quais são as considerações, já que o programa está caminhando para o final, quais são as considerações, recomendações que você deixaria para quem em casa está passando por uma situação como essa? Eu acho assim, se você perceber que a criança fala em determinadas situações, ela fala em casa, por exemplo, ou só fala com a mãe, ou só fala com o pai, e que não fala em outras situações, e que isso pode ser assim até mais ou menos comum, que a criança é um pouco mais tímida em outros lugares, mas se aquilo se tornar muito extremo, então o que os pais têm que fazer? Eu acho que tem que tentar entender por que a criança não está falando, né? Provavelmente vai ser timidez excessiva, mas tentar ver também se ela não tem nenhum transtorno de linguagem, saber que isso é mais comum em crianças que são educadas em 2 línguas, crianças que estão migrando, crianças que têm um antagonismo entre os valores que são vividos ali na família e os valores que estão sendo vividos no outro ambiente que ela frequenta. Então, tentar entender por que a criança não está falando. A primeira coisa é sempre tentar entender. Segunda coisa, não, como eu falei, não ridicularizar, não rir, não forçar a criança a falar. E também levar para o médico. O médico, por sua vez, para fazer o diagnóstico, seria interessante até pedir para os pais enviarem vídeos da criança falando, para ver como que a criança é num ambiente onde ela se sente mais protegida, né? Para confirmar o diagnóstico. E os pais, então, assim, procurar a ajuda do médico, a ajuda do psicólogo, se for o caso, tal. E conversar na escola, né? Então explicar na escola o problema que ele tem, para que a professora, que às vezes não tem o conhecimento, não é? Para que explique, não é para forçar, não é para ficar chamando para ir lá em voz alta, falar em voz alta, tarará, para tentar criar pequenos grupos, para tentar ver quais são os outros potenciais que a criança tem, quais são as outras coisas que ele sabe fazer, para que a criança aumente a sua autoestima, para que ela se sinta mais segura naquele ambiente, para que ela se sinta aceita como ela é, perca o medo, baixa a guarda, e aí ela pode, a chance dela vir então a falar é muito maior. Tentar, como eu falei, envolver a criança em outras atividades, atividade de canto, de pintura, de dança, de teatro, de brincadeiras, né? Mas sempre respeitando a timidez que essa criança vai ter, respeitando os momentos dela. E até porque eu acho que é isso que eu quero falar. E até isso que você está falando promove a socialização da criança, né? Sim, você vai promovendo a socialização sem forçar, você vai criando pequenos grupos, aí eles vão montar uma maquete juntos, eles vão montar um quebra-cabeça juntos, no começo você tem uma pintura juntos, você usa o que eu falei também já no programa, que é o amigo auxiliar, aquele amiguinho que vai estar com ele, com quem ele vai conversar, aí ele vai sentindo que aquele ambiente da escola não é tão hostil assim. Mas eu acho que o principal é você tentar, caso a caso, e tentar entender. Por exemplo, se a criança tem um transtorno de linguagem, então eu vou ter que tratar esse transtorno de linguagem. Se a criança passou por um trauma porque riram muito dela, porque ela estava na outra escola e sofreu bullying, então eu vou ter que ver, eu vou ter que tirar esse trauma dessa criança, mostrar a ela que agora a situação mudou, que ela está num outro ambiente, que agora isso não vai mais acontecer de novo. Né? Então cada caso vai exigir o seu enfoque, né? É sempre uma coisa bem individualizada, porque o mutismo, ele é um sintoma que pode ter várias causas. Na maioria das vezes a gente associa com essa timidez excessiva, com essa insegurança, com a ansiedade, mas pode haver também outras coisas subjacentes. Tá certo. E esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que tenha somado, né, e agregado conhecimento para a sua vida. E eu sempre falo, quando você tiver uma sugestão de pauta, manda para nós aqui na redação do programa. O e-mail está passando aqui no rodapé da TV. E você tem essa oportunidade, então, de tirar as suas dúvidas, né, através da pessoa da doutora Elizabeth, que vai esclarecê-las para você. Fiquem todos com Deus, eu agradeço a sua audiência e até o nosso próximo encontro.